Olá pessoal, esse é o canal Matemática Já, professor Gilberto que está falando com você e eu vou continuar desenvolvendo a nossa playlist de Física do ensino médio. E nesse vídeo nós vamos falar da força de atrito. Eu tenho aqui corpos que estão sobre uma superfície, em todos os casos. Todos eles evidentemente têm uma massa, consequentemente têm peso e consequentemente têm uma força normal que se contrapõe. Então está representado aqui a força-peso, a força normal. Peso normal, peso normal. Muito bem. Alguém quer deslocar esse corpo. Então ele aplica uma força nesse sentido. Da esquerda para a direita. Aplica essa força F. Mas o corpo continua em repouso. O que aconteceu? É que tem uma força que está na mesma direção, mas em sentido contrário, que não deixa que essa força aqui consiga deslocar esse corpo. Por isso o corpo continua em repouso. Então essa força de atrito é uma força que existe entre a superfície e o corpo, e ela é uma força de resistência. Ela se opõe a esse movimento aqui. Essa força quer empurrar esse corpo, mas a força de atrito resiste. Ela é a resistência. Então eu posso dizer, apliquei a força, o corpo continuou parado, continuou em repouso, eu digo que a força que eu apliquei é igual à força de atrito. Bem, mas agora eu coloco um pouco mais de força. E ao colocar essa força, esse corpo começa a dar sinal de que vai deslizar. Coloquei aqui, quase deslizando. Então, tem a força de atrito, claro que tem, mas o corpo já está quase deslizando. Mas isso ainda significa que a força que eu apliquei é igual à força de atrito, mas já está quase deslizando. Até aqui, o que aconteceu? Nós temos uma força de atrito e ela é chamada de força de atrito estático, porque o corpo ainda está parado. Bem, mas se eu continuar colocando mais força, agora o corpo se deslocou, entrou em movimento. Então eu posso dizer que a força que eu coloquei aqui superou a força de atrito. Ela é maior que a força de atrito. Então, nesse momento, o corpo está em movimento e eu não tenho mais força de atrito estático. Eu tenho a força de atrito dinâmico ou cinético, que promoveu o movimento. Então, são essas duas situações que a gente tem que lembrar. O atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético, ou seja, quando o corpo já está em movimento. Vamos entender um pouco mais sobre o tema. Então tem um recadinho aqui sobre a força de atrito cinético ou dinâmico, quando o corpo já está em movimento. O enunciado diz o seguinte: um corpo deslizando sobre uma superfície áspera, este sofrerá a ação de uma força de atrito, FA, exercida pela superfície, cujo sentido é oposto ao sentido do movimento, como a gente viu. Se eu jogo a força para cá, o atrito vem para cá. É oposto. Então, o corpo já está em movimento, mas continua, evidentemente, sofrendo a força de atrito. Aqui, o atrito cinético ou dinâmico. Bem, tem uma fórmula para calcular. A intensidade da força de atrito, ou seja, a força de resistência que se opõe ao movimento que a gente quer dar a um corpo, a experiência mostra que temos aproximadamente essa igualdade. Tem essa fórmula aqui. A força de atrito será μ vezes a força normal. Esse μ aqui pode ser o coeficiente de atrito estático, quando o corpo está parado. Também pode ser chamado de constante de atrito. E o μ com esse desenho aqui, para dizer quando o corpo já está se deslocando. É o coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, ou constante do atrito dinâmico. Então a fórmula serve para os dois casos. Força de atrito é igual a μ vezes a força normal.
Certos exercícios já vem para você isso aqui e outros vai pedir para você encontrar, usando essa definição aqui. Então, é bom destacar isso aqui e guardar. Força de atrito é esse μ vezes a força normal. Isso aqui é um coeficiente de atrito, que pode ser para o atrito estático ou para o atrito dinâmico. Usa a mesma expressão, só muda aqui. Vamos entender um pouco mais sobre a força de atrito. Bem, novamente eu coloquei aquele corpo aqui. Entre os corpos existe uma coisa chamada rugosidade da superfície. Por mais que você olhe para um corpo sobre uma superfície e ache que ele é perfeitamente liso, não é. Tem rugosidade. Então eu coloquei aqui uns risquinhos e depois ampliei isso aqui, trouxe para cá. Então, olhando com o microscópio, nós vamos ver alguma coisa parecida com isso aqui. A rugosidade da superfície. Então, o que acontece? Aqui estaria a rugosidade da superfície, vamos fazer uma mesa, por exemplo, e aqui estaria a rugosidade do corpo. Então, em certos pontos, eles se grudam, fazendo uma verdadeira soldagem. Muitos livros dizem soldagem a frio. Né? Então, eles ficam grudados ali. Quando se aplica uma força para deslocar esse corpo, esses sulcos aqui, ó, eles vão se interpenetrando. Então, se você empurra esse corpo, então isso aqui começa a se deslocar. Então, ele vai encaixando aqui, ó. Ao encaixar, isso vai demonstrando a resistência, vai demonstrando a força de atrito. Então, fazendo essa ampliação, a gente consegue ver isso aqui. E a gente pode, então, por esse meio, justificar fisicamente a força de atrito. Porque existem as rugosidades da superfície. E quando você aplica a força, esses sulcos aqui, ó, esses vales, essas depressões, eles vão se interpenetrando, então, vão se grudando, vão se agarrando. Então, é preciso romper tudo isso aí. Então, essa dificuldade é chamada de força de atrito. E isso pode ser melhorado, atenuado, em grande parte, polindo as superfícies ali, tanto do corpo quanto a que está apoiando ele. Então, se você lixa muito bem, você diminui essas rugosidades, consequentemente diminui a força de atrito. Se você colocar um óleo lubrificante entre dois corpos, acontece a mesma coisa. Diminui a rugosidade e, consequentemente, diminui a força de atrito. Bem, outra coisa importante que tem que ver é que a força de atrito não depende da disposição do corpo, mas sim disso aqui, ó, da força normal, que vem, evidentemente, do peso. Então, vamos imaginar essa caixa aqui. Eu chamei de caixa A e aqui também a mesma caixa, só coloquei A1, porque ela está de uma forma diferente. Então, essa caixa aqui tem uma massa de 5 kg. Consequentemente, tem um peso e aqui vai ter uma força normal, contrabalançando. Podemos dizer que essa caixa aqui está deitada, é uma maneira de dizer. Aí eu peguei essa mesma caixa e coloquei ela em pé. Então, dá para ver que aqui está ocupando uma superfície maior do que aqui. No entanto, a força de atrito nesse caso e nesse caso será a mesma. Porque o que vai definir a força de atrito, é por isso que aparece na fórmula aqui, a força de atrito é o μ, é o índice de resistência, o índice de atrito de cada corpo, porque tem variação, dependendo do material, vezes a força normal. Então, se aqui tem 5 kg, aqui vai ter um peso de 50 N, uma força normal de 50 N. Como esse corpo é o mesmo, aqui também vai ter
A massa é a mesma, evidentemente, vai ter 50 newtons de peso e força normal também 50 newtons. Então, nós teremos o mesmo índice de atrito, a mesma força de atrito, teremos a mesma força de atrito nesse caso, no caso A, como nesse caso, o A1. Porque a força de atrito depende da força normal. A força de atrito depende da força normal. Esse é um conhecimento básico, deve entender isso aí. Por isso que eu coloquei aqui. A força de atrito em A é exatamente igual à força de atrito no A1. Porque eles têm a mesma massa, consequentemente, têm o mesmo peso. E vai existir uma força normal idêntica para garantir que esse corpo fique naquela superfície. Bem, estamos fazendo essa apresentação e vamos ver agora a importância da força de atrito. Talvez sem a força de atrito, talvez não existe nem vida no planeta. Tá, estou fazendo uma suposição. Veja bem, isso aqui é uma roda de um carro e ao acelerar o carro, essa roda faz esse movimento aqui. Ó. O que acontece? Essa roda fazer esse movimento, ela está exercendo uma força de ação sobre o chão. Ela está empurrando o chão. Chamei de força 1. Está empurrando o chão para trás. A reação dessa força é essa força que joga, como isso aqui é a roda de um carro, joga o carro para frente. Como eu tenho essa força nesse sentido e essa força nesse sentido, tem que ser indicado pelo negativo. São forças idênticas, têm o mesmo módulo, mas estão em sentidos opostos. Estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então vem esse negativo para dizer que elas estão em oposição. Então a ação, empurrar o chão para trás, a reação, o chão empurra o carro para frente. Terceira lei de Newton, ação e reação. Outro exemplo muito comum é o exemplo da pessoa andando ou correndo. Isso aqui, por incrível que pareça, eu tentei desenhar uma pessoa. Vai lá, tá bom. Então, quando essa pessoa começa a andar, o que ele faz? O seu pé em contato com o chão empurra o chão para trás. É ação. O chão empurra o nosso cidadão para frente. Reação. Então temos essa força é igual a essa em módulo, apenas elas têm sentidos opostos. Por isso vem o negativo aqui. Ação. O homem empurra o chão para trás. O chão empurra o homem para frente. Então, sem essa força de atrito, seria muito difícil sobreviver, né? Nós dependemos da força de atrito para estar no planeta, se deslocando e realizando coisas. São dois exemplos, evidentemente, que existem inúmeros. Bem, nesse vídeo foi só para a gente falar da força de atrito. Eu volto a colocar aqui essa expressão, essa fórmula, que vai ser utilizada na resolução dos exercícios. Força de atrito é o coeficiente de atrito, que é esse μ aqui, essa letrinha estilizada. Coeficiente de atrito. Aqui vai entrar o estático, quando o corpo estiver parado. E aqui vai entrar o dinâmico, ou cinético, quando o corpo já estiver em movimento. Mas a fórmula é a mesma. Isso é importante guardar. Força de atrito é esse μ vezes a força normal. E depois entender isso aqui. Que a força de atrito depende do resultado da força normal. É por isso que a gente multiplica o μ vezes a normal. Esse N ou um F maiúsculo e um M minúsculo significa a mesma coisa. Eu posso colocar normal assim, ou um F aqui. Aqui eu deixei como comumente aparece nos livros de matemática, só esse N. Tá? Então tem que lembrar disso aqui. Não é a maneira como o corpo está colocado na superfície que vai influenciar na força de atrito.
mas sim a sua massa. Porque essa massa vai determinar um peso e esse peso vai determinar uma normal. E é a normal que vem aqui. Então, se eu colocar mais um peso aqui, pressionando isso aqui, então eu vou ter que agregar esse valor, que vai refletir aqui na normal. Tá aí. Fizemos a apresentação, não resolvemos nada agora, fica para os próximos vídeos os exercícios que envolvem força de atrito. Esse estudo não preciso nem dizer, é fundamental, básico no ensino médio, no estudo de física, no tópico da dinâmica. Gostou da nossa apresentação, do vídeo? Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. E obrigado a você que acompanha os nossos vídeos e dá uma força para o nosso trabalho. Abração para você, bons estudos, sucesso e tchau.